Olá, continuemos hoje a resolver a prova IPEA 2024, Banca SES Gran Rio. Especialidade: Caderno de Gestão e Logística. Assunto: Finanças Públicas. Vem comigo, questão 21. No final da primeira quinzena de agosto de 2023, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou a estimativa preliminar do resultado primário das contas do governo federal, referente ao mês de julho do mesmo ano. A previsão era de um déficit primário de 35,4 bilhões, enquanto as receitas primárias, 159,7 bilhões, tiveram um decréscimo de 5,7% em termos reais em relação a julho de 2022. As despesas primárias, 195 bilhões, cresceram 30,4% na mesma base de comparação. Para apuração do resultado primário, em referência às disposições do Plano de Contas aplicado ao setor público PECASP, as receitas devem ser consideradas conforme. Bem, aqui ele quer que a gente aplique a metodologia do chamado resultado primário. O resultado primário mede a posição das contas públicas caso não houvesse saldo de dívida a ser pago. É um resultado que não leva em consideração nos cálculos as receitas financeiras e as despesas financeiras. As receitas financeiras e as despesas financeiras não ingressam no cálculo do resultado primário. Ingressarão em outro resultado, que é o resultado nominal, mas não foi isso que a questão cobrou. Mas só a título de informação, o resultado nominal, que não está escrito nessa questão, como é que é calculado? Resultado nominal são todas as receitas do governo menos todas as despesas. Explicando de outra forma, o resultado nominal seria o resultado primário mais receitas financeiras menos despesas financeiras. Então, as operações financeiras, elas integram o cálculo do resultado nominal, mas não integram o cálculo do resultado primário. Essa questão traz alguns números no cabeçalho que mostram déficit primário do governo federal na primeira quinzena de agosto de 2023. E a posição analisada é relativamente, o cabeçalho diz, ao mês de julho de 2023. Mas para resolver essa questão nem precisava fazer grandes cálculos, pessoal, porque olha só o que ele está pedindo. Para apuração do resultado primário, em referência às disposições do PECASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, as receitas devem ser consideradas conforme. Bem, vamos analisar as operações, né? Aqui temos 4 vertentes de raciocínio e vamos buscar a opção verdadeira. E ele pergunta o que é verdadeiro em relação às receitas. Para você resolver essa questão, você precisa conhecer esse PECASP de modo bem elementar. Quem conhece o PECASP conhece o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, que é o MCASP, mas precisa saber principalmente os comandos da Lei 4320, porque a lei está acima de qualquer manual. Então vamos analisar as opções. Letra A. Será se as receitas devem ser consideradas conforme atributos conceituais relativos à natureza do saldo? A natureza dos saldos? Nada a ver a letra A, não diz coisa com coisa. Para você classificar as receitas do governo, você tem que saber que pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. É o que dispõe o artigo 35, inciso 1 da 4320. A lei é o nosso parâmetro basilar. Então, a letra A nada tem a ver com os comandos legais. B. Para classificar as receitas, tem que observar os parâmetros da execução orçamentária com ajustes, pode ser a letra B. A letra B já está a falar de execução orçamentária e a execução orçamentária é regrada pela 4320.
Pode ser a letra B. Se o concurso pedir a opção correta, a gente vai atrás da mais completa. Se ele pedir a errada, a gente vai atrás da opção mais equivocada. Até agora, como ele pediu a correta, se a gente comparar a letra B em relação a B está perfeita. Poderia dizer mais, mas o pouco que diz não diz besteira, né? Letra C. Para você contabilizar as receitas, deve considerar a natureza do atributo financeiro ou permanente? Nada a ver, a letra C é a pior de todas, porque os atributos financeiros ou permanentes têm a ver com os componentes patrimoniais, e não foi isso que ele perguntou no cabeçalho. Ele pergunta no cabeçalho como é que devem ser consideradas as receitas. Quero crer as receitas de natureza orçamentária, já que estamos a falar aqui de resultado primário do governo federal, mais precisamente de um déficit, ou seja, segundo os parâmetros do cabeçalho, as receitas primárias do governo foram bem inferiores às despesas primárias do governo, ou seja, pelos comandos do cabeçalho, as despesas primárias foram superiores, explicando de outro jeito, às receitas primárias. Letra C, não diz coisa com coisa. Letra D é pior, porque vai dizer o seguinte: regime de competência, falso. O regime de competência é para despesa orçamentária, fundamentação 35, 2 da 4320. Pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Então, a gente analisa a competência do empenho. Empenho tem a ver com despesa, e não é esse o cabeçalho tem a ver com receita. Falsa letra D. Letra E, regras de consistência dos registros e saldos. Gente, a letra E vai mais ou menos no mesmo rumo da letra A. A letra A dizia atributos conceituais relativos à natureza dos saldos, nada a ver com o cabeçalho, assim como a letra E, regras de consistência dos registros e saldos. Bem, as informações contábeis, assim, é inegável que elas têm que ter consistência. Isso é elementar na contabilidade aplicada ao setor público. A informação contábil tem que ter consistência. Os registros contábeis têm que ter consistência. Os saldos das contas, de fato, têm que ter consistência. Mas não é isso que ele pergunta no cabeçalho. Ele simplesmente está perguntando como é que nós devemos considerar as receitas para apurar esse rombo a título primário, né, já que ele trouxe no cabeçalho déficit primário. Então, entre as opções, a que mais se aproxima do cabeçalho, de fato, é a letra B de bola. Para se apurar as receitas do setor público, devem ser consideradas as classificações da execução orçamentária com ajustes. Por que ajustes? Para evitar a dupla contagem. A Lei de Responsabilidade Fiscal coíbe duplas contagens, né? Então, as receitas devem observar o parâmetro da classificação da execução orçamentária 35, inciso 1, com ajustes para evitar dupla contagem. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Eu sou a professora Ana Paula Gomes e agradeço a sua audiência.